Leitura da Brit Hadashah, amém, em Lucas, que foi a leitura desse Shabat. Lucas, meus amados, capítulo capítulo, louvado seja Deus, 23. Nós hoje vamos ver Yeshua como cordeiro e Yeshua como leão. O leão da tribo de Judá, de Apocalipse 5:5, e o cordeiro de Deus, que se apresentou na sua primeira vinda. Lucas capítulo 23. Vamos aqui, meus irmãos, ver alguns momentos. Lucas 23, verso 3, Yeshua já está sendo julgado por Pilatos. Ele está na audiência com o governador da Judéia da época, que era o romano Pôncio Pilatos, e diz assim: E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. Essa palavra, essa expressão, tu dizes, quer dizer eu confirmo. Amém? E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Esses principais dos sacerdotes eram sumos sacerdotes, já tinham ocupado esse cargo, mas não estavam mais ocupando. Verso 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Enfim, depois Pilatos envia ele para a jurisdição de Herodes. Então Herodes vai receber Yeshua. E aqui diz, irmão, no verso 8, que Herodes Antipas, esse é o Herodes Antipas, que tem 4 Herodes na Bíblia, esse é o Herodes Antipas. E Herodes, quando viu a Yeshua, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele veria ver um sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E Yeshua ficou calado perante Herodes, meus irmãos. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Enquanto os principais sacerdotes e escribas o acusavam, ele ficava calado perante Herodes. E Herodes, com seus soldados, desprezou, escarneceu dele, vestindo de uma roupa resplandecente, e voltou a Pilatos. E aí Pilatos, meus irmãos, ele vai julgá-lo, mas a multidão pede aqui, como nós lemos, quando ele volta para Pilatos, a multidão pede: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. E aí Barrabás vai ser solto e Yeshua vai ser levado para a crucificação. E aí Pilatos, ele ainda tenta interceder pela terceira vez, tentando livrar Yeshua. Diz aqui no verso 22, então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E aí Yeshua foi para ser crucificado. E aqui diz, amados, no verso 27, que quando ele vai no caminho do Calvário e seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. E Yeshua, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, aos outeiros cobri-nos. Porque esse é o madeiro verde, fazem isto que se fará ao seco. E aí, meus irmãos, Yeshua vai, e ainda está já lá na cruz, pregado, no verso 34 ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
E ali, meus irmãos, zombavam dele. E o povo, verso 35, estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e apresentaram-lhe vinagre. E ali, meus irmãos, diz assim no verso 38, e também por cima dele estava escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Eu já mostrei para os irmãos aqui que essa frase que está na Bíblia em hebraico, as iniciais da Yud Re Vav Re, aleluia, em cima da cruz estava Yud Re Vav Re. E ali, meus irmãos, porque Yeshua, ali estava o Adonai Yeshua Hamashia, a essência do eterno. Por isso que aqueles homens pediram para mudar o que estava em cima da cruz, mas Pilatos disse que eu já escrevi. E ali diz, irmãos, um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Mashiach, o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Veja que ele estava crucificado entre dois ladrões. E aqui no verso 41 diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E esse ladrão que se arrependeu ali na cruz, diz para Jesus, para Yeshua, no verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E ali, meus irmãos, Yeshua vai entregar o seu espírito agora, quando no verso 44 diz, e era já quase a hora sexta. Hora sexta é o meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, que é 3 da tarde, a hora do sacrifício do cordeiro do holocausto. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Yeshua com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo isto, expirou. Quando viram que o véu havia se rasgado no meio do templo, e Yeshua entregou, o próprio centurião romano disse: na verdade, este homem era justo. E ali, meus irmãos, nós vamos ver que Yeshua vai ser sepultado, amém, por José de Arimateia. E as mulheres que tinham vindo com ele seguiram também, viram o sepulcro e como foi posto no sepulcro. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no Shabat repousaram conforme o mandamento, porque Yeshua em nenhum momento mandou seus discípulos e discípulas profanar o Shabat. Muito pelo contrário, ele ordenou que guardassem o Shabat, né, irmão? Está aqui, irmão. Elas também guardaram o Shabat, as discípulas de Yeshua HaMashiach. Agora, a segunda, na continuação dessa paraxá, irmão, dos escritos nazarenos, Yeshua vem, aí elas vão para o sepulcro depois que passa o Shabat, já no primeiro dia da semana, e entrando, não acharam mais o corpo do Senhor. E elas estavam ali perplexas, e pararam junto dela 2 homens, e estando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, eram 2 anjos, meus irmãos, que chegaram ali perto delas, por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E ali, meus irmãos, elas anunciaram para os apóstolos todas essas palavras daqueles anjos. E ali, meus irmãos, nós vamos ver que Yeshua vai encontrar 2 discípulos no caminho de Emaús. Verso 13 de Lucas 24. E Yeshua já ressuscitado vai encontrar 2 discípulos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. 2 dos discípulos de Yeshua. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro,
o mesmo Yeshua se aproximou deles. Aleluia. E ia com eles. Quer dizer, Yeshua se aproximou devagarinho, ficou ali ouvindo o que eles estavam falando e foi caminhando junto com eles. Yeshua, o leão da tribo de Judá agora, meus irmãos, ressuscitado. Amém? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, e Yeshua, conversando com eles, disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome é Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Yeshua está ali, Yeshua tinha 3 dias antes sido pregado na cruz, irmão, estava ali conversando com aqueles homens. Quais coisas? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Yeshua Natzarim, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porque não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então Yeshua entrou para ficar com eles. Vocês vejam, irmão, que Yeshua, ele, quando chega ali no verso 28, ele chega à aldeia com seus 2 discípulos, e ele fez como quem ia para mais longe. Yeshua não entrou, não, vão ele, segue o caminho, eu vou seguir meu caminho. Mas eles o constrangeram, dizendo, não, fica conosco. Aleluia. E aí, verso 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando Yeshua o pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Então abriram-se-lhes os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, irmãos, aqui nós vemos que Yeshua está ressuscitado, meus irmãos, e Yeshua agora aqui já é o leão da tribo de Judá, e ali na cruz estava o Cordeiro de Deus. E eu queria trazer para os irmãos, meus amados, que hoje o leão da tribo de Judá é aquele varão que agora é o juiz dos juízes, senhor dos senhores e rei dos reis, como diz ali em Apocalipse, meus irmãos, e ele tem todo o poder nas suas mãos. E ele está prestes a julgar a humanidade, meus irmãos, e nós temos que estar entendendo que ele agora é aquele que julga. E eu queria trazer para os irmãos aqui, irmãos, a parte do leão da tribo de Judá, meus irmãos. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, meus irmãos, no versículo 5, Apocalipse 5, meus irmãos, nós vemos que quem aparece ali para João já não é mais o Cordeiro. Verso 5 diz assim, quem João vê no céu, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e desatar os seus selos. Esse leão da tribo de Judá é Yeshua. Yeshua HaMashiach, meus irmãos, ele venceu. Ele venceu para que nós pudéssemos ter acesso ao reino eterno, ao mundo vindouro, meus irmãos. E como nós vemos nas próprias cartas de Apocalipse, ele fala como juiz. E eu queria trazer aqui, em particular, uma palavra que ele dá para a igreja de Tiatira, meus irmãos. Amém? Quando ele diz assim, irmãos, no verso 23, que ele diz assim, capítulo 12 de Apocalipse, verso 23, verso
verso 21 a 23, mais adiante, para a igreja de Tiatira, ele está falando como juiz, ele fala para a igreja de Tiatira, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ele ainda diz, esse adultério aqui é o paganismo, que ele está se referindo ao paganismo do povo, da igreja de Tiatira. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora o verso 24, queria chamar a atenção, irmãos. Olha o que ele fala, Yeshua. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, a doutrina de seguir o paganismo, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. É muito interessante essa palavra que ele fala, que outra carga vos não porei. Então, Yeshua, ele está dizendo que as cargas, as provas que ele coloca sobre o seu povo, porque para a humanidade é castigo, é juízo, mas sobre o seu povo são cargas, são provas, e que ele está purificando o seu povo para o grande dia da salvação. E ele diz aqui, outra carga vos não porei. Olha que maravilha, meus irmãos, ele decide quem ele vai pôr carga e quem ele não vai pôr carga. Que Yeshua nos livre de toda carga, louvado seja Deus, e que nos faça vencer aquela que ele colocou sobre nós. Aleluia, porque ele é quem diz isso. E aqui nós vamos ver isso, meus irmãos, também em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele falando também ainda sobre o leão de Judá, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10, aleluia, no versículo 13, meus irmãos, ele fala aqui, verso 13, não veio sobre vós tentação, ou seja, provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a podeis suportar. Então, mesmo Deus que prova o seu povo, ele está acompanhando, mas com aprovação, ele diz aqui na sua palavra que ele dará o escape. Aleluia! Porque Deus, irmãos, ele prova, mas ele quer apenas que a gente passe pela prova. Aleluia! Por que, meus irmãos? Porque ele, como Yeshua falou ali, ele é quem coloca as cargas. Agora é o juiz, irmãos. É o juiz que nos prepara para morar com ele por toda a eternidade. Então nós temos, com a carga que nós temos, meu irmão, nós temos simplesmente que fazer que nem fez aqueles que não seguiram o paganismo ali que Yeshua diz. Aqueles que não seguiram o paganismo, eu não vou colocar mais nenhuma carga. Por quê? Porque eles estão obedecendo. Aleluia! Quando a gente obedece a palavra, meus irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Yeshua, ele diz assim, eu não preciso botar carga sobre ele, sobre ela. Aleluia! Por quê? Porque eles, ou então vou botar uma carga menor, ou então vou prová-los de uma maneira menor, porque eles estão obedecendo a minha palavra, estão cumprindo a minha palavra, aleluia. Então, quando nós cumprimos os mandamentos de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, e a Torá e as palavras de Yeshua, porque é Torá e palavra de Yeshua, amém? Não pode nenhuma ficar fora da outra, tem que ser Torá junto com as palavras de Yeshua, aí sim, meus irmãos, nós estamos no caminho certo, porque ele não vai colocar uma carga acima do que possamos suportar. E ele diz aqui, irmãos, aleluia, também, louvado seja Deus na sua palavra, em Apocalipse mesmo, meus irmãos. Nós vamos ver aqui já no capítulo 3, aleluia, e é o anjo, no capítulo 6 mesmo, no capítulo 6, que quem envia os juízos na própria grande tribulação é o próprio Yeshua, meus irmãos, não é nenhum outro. A gente vê aqui Apocalipse capítulo 6, no verso 1, que diz assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, quem é o cordeiro? É Yeshua. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, vem e vê. Cada selo que ele abre, meus irmãos, é um juízo. Ó, ele abre o primeiro e abre o segundo. Ó, o segundo selo,
as pessoas vão se matar umas às outras, mas Yeshua que vai abrir esse selo? Meus irmãos, porque ele foi cordeiro, aquele até é chamado de cordeiro, mas agora ele é o leão de Judá. E no terceiro selo, aleluia, aqui ó, ele diz aqui ó, e saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E ele abre o terceiro selo, e ouvi dizer o animal, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Quem abre o terceiro selo? Yeshua HaMashiach, que vai mandar uma fome que nunca houve aqui na terra, meus irmãos, uma medida, 1 quilo de trigo, que é 450 gramas de trigo para alimentar a família por dia. Isso daí, meus irmãos, vai ser a maior fome que já teve na terra. Aleluia. Mas quem que vai enviar fome? Apocalipse 6, verso 6, diz que é 5 e 6 diz que é Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Verso 7, e ele abre o 4º selo, e ouviu o 4º animal dizer, vem ver. E diz, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Quem que faz isso, meus irmãos? Yeshua, aquele que estava ali agora na cruz, irmão. Ele que vai abrir o 4º selo e 1/4 da humanidade morrerá, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas como ele diz aqui, meus irmãos, em Mateus 24, veja bem, esse mesmo Yeshua, ele fala aqui em Mateus 24 para nós. Aleluia. Mateus 24, louvado seja o nome do Eterno, porque ele foi para a cruz, e ele tem autoridade também para falar isso aqui para nós. Em Mateus 24, aleluia, aleluia, que ele diz assim, no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Esse será salvo. Esse vai estar livre desses juízos da tribulação, meus irmãos, que ali a gente já está vendo a tribulação. E por quê, irmão? É perseverar na obediência, ou perseverar no temor, ou perseverar nas orações, perseverar no jejum, perseverar, meus irmãos, na mansidão, perseverar na paciência, perseverar na bondade, aleluia, arrepender de todo pecado. Aqui nós vemos também, irmão, no próprio capítulo 6 de Apocalipse, amém? Quando no final, a humanidade vai dizer assim, olhe bem, meus irmãos, e diziam os montes e aos rochedos, caí sobre nós, Apocalipse 6,16, as pessoas da humanidade vão dizer, com tanto juízo, caí sobre nós, montes, escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. De quem? Do Cordeiro. E quem poderá subsistir? Irmão, a grande tribulação é a ira de Yeshua, meus irmãos, porque ele queria arrebatar a humanidade inteirinha. Mas a humanidade não vai ser salva, por quê? Porque quis seguir sua própria vontade. Aqui, Yeshua, meus irmãos, aqui já é o leão. A ira aqui é do Cordeiro, mas na verdade quem está julgando é o leão, meus irmãos. Louvado seja o nome de Adonai. Mas ele diz aqui em Apocalipse capítulo 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Salvo de quê, meus irmãos? Salvo do que vai acontecer nesse mundo? Salvo das terríveis coisas que acontecerão, mas para isso nós temos que perseverar até o fim. Perseverar, irmão, Yeshua não quer que a gente carregue um piano nas costas. Yeshua não quer que a gente faça, né, andar por um fio, né, a 600, a quilômetros de altitude, aquela pessoa que fica equilibrando ali, irmão. Não, Yeshua quer que somente nós obedeçamos os seus mandamentos e a sua palavra, que é coisa fácil de obedecer, meus irmãos. Toda a Torá e as palavras de Yeshua é a gente fazer a vontade dele. E aí vamos estar livres de todas essas coisas e seremos salvos. Porque é muito fácil, meus irmãos, porque ele é o nosso amado Yeshua HaMashiach. Então, meus queridos, nós vemos aqui hoje, aqui as duas faces de Yeshua. Yeshua como cordeiro e Yeshua como leão. Agora nós temos aqui, contemplando a nossa vida aqui, meus irmãos,
A face, quando a gente faz a vontade dele, para nós vem aquela face do cordeiro, a face da misericórdia. Mas para o mundo, meu irmão, vai ser a face do leão. Que a gente possa sempre fazer a vontade de Yeshua, meu irmão, obedecendo toda a Torá, meus irmãos, e todas as palavras que Yeshua falou, meus irmãos, tudo que ele falou. Se você obedecer toda a Torá e todas as palavras de Yeshua, amém? Cada um vai estar no reino dos céus. Tem que obedecer tudinho que está ali no ciclo da Torá e no Brit Hadashah. Você obedecendo isso, meu amado, você vai estar salvo. Para isso, é importante que a gente persevere até o fim para que sejamos salvos. Amém? Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. Nós hoje examinamos aqui a parte da Brit Hadashah desse Shabat. Amém? Vamos agora orar por todos, meus irmãos. Vamos orar cada um de nós agora uma oração particular e